Olá, meus queridos e minhas queridas, e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O tema de hoje, na minha opinião, é bastante polêmico, mas ao mesmo tempo interessante, que é sobre as vacas sagradas na Índia. Se você ainda não me conhece, eu sou a Letícia e toda semana eu posto vídeos novos sobre a cultura da Índia, um país pelo qual eu sou apaixonada e que hoje eu considero a minha segunda casa. Então não deixe de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para receber o lembrete dos novos vídeos e também não deixe de me seguir lá no Instagram, Letícia na Índia. Também estou muito feliz de anunciar que a partir de hoje nós temos um grupo no Facebook para falarmos sobre todas as coisas relacionadas à Índia. E eu fiz esse grupo para que vocês que me assistem, que interagem comigo no Instagram, também possam interagir e compartilhar dicas entre si. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, entre no grupo se vocês tiverem interesse, e eu também fiz uma lista de transmissão no Telegram para quem quiser receber atualizações, notícias e novidades sobre a Índia. Bom, pessoal, e assim como muitos outros aspectos da cultura indiana que eu já mostrei aqui, como por exemplo o sistema de castas. Aliás, se você não viu o vídeo sobre o sistema de castas, eu vou deixar um link aqui em cima. O historiador Dwijendra Narayan diz que a vaca passou a ser reverenciada quando houve o boom da agricultura na região, que foi mais ou menos em 500 depois de Cristo. Com o passar dos séculos, a vaca começou a ganhar um status mais elevado na sociedade indiana e aparecer nos livros sagrados. De acordo com a teologia hindu, por exemplo, Lord Krishna, durante a sua infância, foi um pastor de vacas. O Ahimsa é uma filosofia de vida que prega não apenas pela não violência a outros seres humanos, mas também a outros animais. É um dos grandes fatores pelos quais existem tantos vegetarianos na Índia hoje. Só que, além disso, a vaca tem um status mais especial do que outros animais, porque, afinal de contas, ela é um animal bastante importante na economia das zonas rurais da Índia. Até hoje, a maioria dos indianos mora nas zonas rurais do país e é bastante fácil entender porque a vaca é um animal tão importante nessas regiões. A vaca proporciona 5 elementos principais que são bastante importantes para essas pessoas: o iogurte, a manteiga e o leite, que são alimentos importantíssimos para os vegetarianos na Índia. E até hoje, nas zonas rurais da Índia, pessoas que utilizam o esterco não apenas como fertilizante, mas como um elemento que pode proteger as casas das extremas temperaturas da Índia, assim como uma fonte de combustível. Existem pessoas que colocam fogo no esterco para que elas possam cozinhar, especialmente as pessoas mais pobres que não têm acesso à eletricidade ou que não têm acesso a gás de cozinha, por exemplo. E o último elemento é a urina da vaca, que é considerada um elemento medicinal na Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana. E além de tudo isso, né, minha gente, a vaca também proporciona um meio de transporte. Ela pode ser usada para ajudar no plantio das fazendas e pode ser usada para puxar as carroças. Então, a vaca é um animal muito querido e que acaba possuindo uma série de diferentes utilidades para as famílias indianas. Além disso, a vaca é um animal muito dócil. Eu nunca tinha vivenciado isso no Brasil, mas na Índia, como vocês sabem, de fato, existem sim muitas vacas que andam pelas ruas e já aconteceu, inclusive, de vacas chegarem até mim pedindo cafuné, que nem cachorro mesmo, gente. Elas chegam, colocam a cabeça assim para você fazer um cafuné e depois elas vão embora. Tem vaca que chega pedindo comida e é uma coisa realmente muito fofinha. Hoje a Índia possui o maior rebanho bovino do planeta, com mais de 300 milhões de cabeças de gado, mais do que a população inteira do Brasil. E com tanta doçura e com tantas utilidades assim, não é à toa que muitos indianos chamam as vacas de Gaumata, a vaca mãe, e que consideram a vaca como uma segunda mãe.
A vaca, afinal de contas, ajuda as famílias a sobreviverem. Ela é um sinal de prosperidade e famílias pobres que acabam perdendo suas vacas muito cedo ficam em uma situação bastante ruim, porque a vaca os ajuda em muitas coisas. Existem pessoas que têm vacas no quintal ou na frente de casa, a vaca fica com uma coleira, ela tem potes de água e de comida, e no inverno tem pessoas que cobrem as vaquinhas com cobertor. E é muito bonitinho ver isso pessoalmente. Mas não se engane se vocês acham que não existe nenhum indiano que não coma carne de vaca. Existem indianos que comem carne de vaca sim, e daqui a uns minutinhos eu vou falar melhor sobre eles, então fica aí. E se eu falei agora há pouco que existem mais de 300 milhões de vacas na Índia, não é muito difícil imaginar um pouco uma série de problemas contemporâneos que isso pode trazer para a sociedade do país. Se a gente parar para pensar que existe um grande número de vacas na Índia, mas se a gente também parar para pensar e juntar essa informação ao fato de que existe um grande número de pobres e uma grande desigualdade social na Índia, então não é muito difícil de imaginar que nem todo mundo vai ter dinheiro para alimentar essas vacas. Afinal de contas, a vaca é um animal bastante grande e ela requer uma quantidade considerável de comida todos os dias. Por isso, existem muitos pequenos produtores e fazendeiros que, infelizmente, não têm condições de alimentar as suas vaquinhas. Esse é um dos motivos pelos quais existem tantas vacas perambulando pelas ruas da Índia. De acordo com um dos dados que eu pesquisei, existem mais de 5 milhões de vacas que ficam soltas pelas ruas do país. 60 mil vacas estão apenas na capital, em Nova Delhi. E a gente pode até não parar para pensar nisso no caso das vacas, mas a produção de leite em qualquer mamífero, não apenas nas vacas, exige a existência de uma gravidez e de um filhote. Isso naturalmente significa que a vaca não dá leite para sempre. Então, à medida que as vacas envelhecem e param de dar leite, elas não são mais lucrativas, elas passam a ser apenas uma despesa para as pessoas. Então, nessa fase, existem pessoas que abandonam as vacas nas ruas. No caso dos pequenos produtores que não têm dinheiro para alimentar as vacas, eles a deixam soltas durante uma parte do dia, depois as recolhem e depois de algumas horas eles as soltam novamente. Mas no caso das vacas abandonadas, infelizmente, elas passam a não ter mais nenhum dono. E outro elemento que pode influenciar no abandono de um bezerrinho é o gênero do filhote. Então, os machos, afinal, não são muito lucrativos, porque, afinal de contas, eles não dão leite. Então, nós temos a vaca, que é um animal criado por muitas pessoas na Índia. Aí nós temos o fator da pobreza, que impede que muitas pessoas tenham as condições adequadas de cuidar desses animais. E depois nós temos o fator que muitas vacas vão parar no meio da rua, ou por falta de dinheiro para cuidar, ou pela idade mais avançada da vaca, ou qualquer outro motivo. Tudo isso gera uma série de desdobramentos bastante relevantes que eu vou falar para vocês agora. O primeiro desdobramento é a existência de abrigos para vacas. São mais de 3 mil abrigos chamados de gauchalas. Um único abrigo desses pode ter até cerca de 4 mil vacas, e esses centros são gerenciados por pessoas que cuidam dessas vaquinhas, e existe até mesmo um subsídio do governo para que esses centros continuem operando e cuidando desses animais. Mas, naturalmente, com uma população tão grande de vacas, não é o suficiente para todas. Muitas vacas que ficam pelas ruas, infelizmente, acabam não tendo outra alternativa a não ser comer restos de comida que elas encontram no lixo. Como vocês sabem, o lixo é um problema bastante sério na Índia e muitas dessas vacas vão procurar restos de comida no lixo. Só que o lixo não possui apenas restos de alimento. Os lixos também possuem todo tipo de material, como papel, plástico, vidro, e as vacas acabam se alimentando muito
especialmente de plástico. Eu já vi várias vezes notícias na internet de vacas que são operadas para que o plástico seja retirado de seus estômagos, afinal de contas, plástico não é digerível pelo organismo. E existem casos onde a quantidade de plástico dentro da barriga das vacas chega até mesmo a 50 ou 70 quilos de plástico dentro do animal. Apesar disso, muitos moradores alimentam as vacas com frutas e com vegetais. Existem vários bairros residenciais onde os moradores todas as manhãs saem na rua para dar restos de alimentos e de vegetais para as vacas. Eu já falei para vocês que muitos indianos comem aquele pãozinho que parece um pão sírio, chapati, todos os dias. Inclusive, eu já postei a receita dele aqui no canal. E a minha sogra o prepara praticamente todos os dias da semana. E todos os dias, quando a minha sogra vai preparar o chapati, o primeiro chapati é sempre dedicado a uma vaca. Ela faz o chapati, deixa separadinho, e aí quando meu sogro vai para o trabalho, ele leva e alimenta uma vaquinha. Amiga! E com todo esse lixo que infelizmente algumas vacas acabam comendo, não é difícil de se imaginar que a qualidade do leite também seja afetada. Uma pesquisa feita no estado de Uttar Pradesh nos anos de 2012 e 2013 identificou que 25% das amostras de leite estavam contaminadas. E aí, pessoal, nós vamos para o ponto mais polêmico desse vídeo, que é o contrabando de vacas. Existem traficantes de vacas na Índia. Em 20 dos 28 estados indianos existem restrições ou proibições completas contra o abate de bovinos. Porém, contudo, todavia, como nós sabemos que o ser humano em qualquer parte do mundo pode ser bastante ganancioso, as vacas indianas não escaparam disso, infelizmente. Existem pessoas que, na calada da noite, pegam as vacas que estão soltas na rua e as colocam em caminhões para serem levadas para estados onde o abate é legal ou para outros países, principalmente o Bangladesh. Os estados indianos que permitem o abate de vacas são Kerala, Goa, West Bengal e os estados do Nordeste da Índia. Então, apesar da proibição contra o abate na maioria dos estados indianos, existem pessoas gananciosas que levam essas vacas para serem abatidas em outros lugares. E elas fazem isso porque é um negócio bastante lucrativo para elas. Elas essencialmente pegam as vacas de graça na rua e vendem. E um caminhão que tenha 10 vacas pode gerar aí um lucro de $900 em uma única noite de trabalho. Cerca de 80 milhões de indianos consomem carne bovina. A maioria dos indianos que consomem carne bovina são ou muçulmanos, ou cristãos, ou hindus. Existe sim uma pequena porcentagem de hindus que come carne bovina. Mas aí nós temos uma pegadinha. A maior parte da carne bovina consumida na Índia é carne de búfalo, um animal bastante parecido com a vaca, mas que não possui o mesmo status de animal sagrado que a vaquinha tem. A Índia está entre os 5 maiores exportadores mundiais de carne bovina. Eu aposto que a maioria de vocês não sabia disso, eu fiquei bastante chocada quando eu descobri. A Índia exporta cerca de 4 bilhões de dólares ao ano em carne bovina, só que é carne de búfalo d'água. A carne dos búfalos indianos é bastante valorizada em outros países porque esses búfalos vivem em pastos e se alimentam naturalmente. No ano de 2004 foram contabilizados 3.600 abatedouros legais no país, mas 30 mil abatedouros ilegais em toda a Índia.
É por isso que se você é brasileiro e você mora na Índia, eu não recomendo que você coma carne de vaca no país. E é por isso que essas vacas acabam passando por realmente muitos, mas muitos maus tratos, infelizmente. E aí vocês vão me perguntar, mas Letícia, como assim? Não existem pessoas que se revoltam com a situação das vacas, que se revoltam com o contrabando de vacas, com as pessoas que fazem esses abates ilegais? Sim, existem. E esse é um dos últimos pontos do vídeo de hoje. Existem movimentos de proteção às vacas que existem desde o final do século XIX. O governo atual da Índia tentou prevenir a venda das vacas mais velhas, o que levou a um aumento desse contrabando de vacas. E aí surgiram movimentos de vigilantes de vacas, chamados de Gauraksha. Os membros desses grupos são principalmente rapazes jovens e de uma classe social mais baixa, e os alvos principais deles são as pessoas que fazem o contrabando de vacas. Eles atacam violentamente essas pessoas, em alguns casos elas chegam a óbito. E desde 2010, 28 indianos morreram em ataques desse tipo, dos quais 24 eram muçulmanos. Porém, além de contrabandistas de vacas, essas pessoas também atacam Dalits que são suspeitos de matar as vacas para retirar o couro delas, assim como muçulmanos suspeitos de comer carne de vaca ou de manter carne de vaca na geladeira de casa. E por último, tem uma outra história que eu gostaria de compartilhar com vocês, que são a existência das vacas indianas no Brasil. E é um fato que eu aprendi na minha cidade natal de Londrina alguns anos atrás. Londrina tem uma feira agropecuária bastante grande que acontece todos os anos ali por volta do mês de abril. E um dos pioneiros da cidade foi um espanhol chamado Celso Garcia Cid. Ele criava gado e um belo dia no ano de 1958 ele viu uma foto de um boi indiano da raça Gir chamado Krishna. Celso Garcia Cid decidiu que ele gostaria de comprar a vaca. Ao ligarem para a Índia para entrar em contato com o marajá local, adivinhem só se o secretário dele não falava português. Pode ser que esse secretário do marajá que falava português fosse do estado de Goa, porque afinal de contas, na época, Goa ainda era colônia portuguesa. Ele comprou Krishna e outras cabeças de gado do marajá indiano e levou quase 2 anos para que esse gado chegasse ao Brasil em uma complexa operação e reuniões que envolveram até o então presidente Juscelino Kubitschek e o seu sucessor João Goulart. Ele não apenas comprou e trouxe o Krishna, o boi da raça Gir, como também a tornou uma das raças mais valorizadas de embriões bovinos. E com isso foi criada uma raça mestiça que hoje é responsável por nada menos do que 80% do leite brasileiro. Então, o leite que você toma tem aí um grande pezinho de leite de vaca indiana. A história conta que Krishna foi muito amado pela família de Celso Garcia Cid e após a sua morte ele foi embalsamado e o animal permanece na fazenda até os dias de hoje. Bom, pessoal, então é isso. Como vocês puderam ver, o assunto das vacas sagradas é bastante complexo na Índia, porque apesar de a vaca ser sagrada e adorada por muita gente, infelizmente ela acaba sendo mais uma vítima de grandes problemas sociais que acontecem na Índia. Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo, espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo o que você achou e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo para todo mundo e até a próxima!